Olá, sou o enfermeiro especialista em nefrologia Max Ribeiro, no qual irei estar lecionando a disciplina de legislação voltada para a enfermagem, com o objetivo de aprimorar o conhecimento sobre as leis e normas que tangem a enfermagem. Nesta disciplina abordaremos sobre leis, decretos, resoluções, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, com o principal propósito de estimular e produzir em cada um de vocês a importância de se conhecer os nossos direitos, deveres do paciente, da instituição relacionada ao profissional e o cliente. Com isso, agir de maneira profissional e ética. Na nossa disciplina, a introdução da disciplina de legislação, a nossa primeira aula, quero estimar alguns dos conceitos fundamentais para proporcionar um entendimento geral sobre a temática legislação, facilitando a compreensão sobre as leis. Muitos já podem terem visto durante o decorrer de suas vidas, porém se faz necessário abordarmos. Veremos nos próximos slides. O conceito sobre lei. Lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criada através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Ou seja, a lei é realizada através da apresentação de um projeto, a comissão vai para o plenário, do plenário sendo aprovado, passa aprovado pela maioria dos parlamentares, vai para o Senado, sendo aprovado, vai para a Presidência da República, no qual ele pode sancionar sem veto, se tornando lei, pode sancionar com veto, em parte vira lei, e vetado integralmente. Essas três maneiras. Aí se chega à conclusão, né, o final, né, a lei. Vamos falar agora sobre o decreto. O que é um decreto? Trata-se de um ato geral ou individual emitido pelo chefe do Poder Executivo da União, do Estado ou município, pelo presidente, governador ou prefeito. Isso é algum exemplo, né? Então podemos ver que o decreto ele vai reforçar, né? Ele reforça o cumprimento da legislação já existente. Um exemplo está aqui da Lei 7.498 de 1986, que é regulamentada pelo decreto, né, que eu falei, né? Decreto 94.406 de 1987. O que essa resolução faz? A resolução, que é a lei, né, ela fala sobre a regulamentação da enfermagem, né,
E o decreto ele vai trazer mais detalhes, né? Trazer mais detalhe sobre a lei. É o que não tem na lei, ela vai reforçar e vai implementar. Então o decreto reforça a emenda, o cumprimento da legislação existente, ratifica o cumprimento com mais detalhes sobre o assunto. Vamos para o próximo. Estatuto. Estatuto é um conjunto de normas jurídicas acordada pelos sócios ou fundadores, que regulamenta o funcionamento de uma pessoa jurídica, quer seja sociedade, uma associação ou uma fundação. Em geral, é um conjunto comum a todo o tipo de órgãos colegiados, incluindo entidades sem personalidade jurídica. Ou seja, o estatuto ele pode ser regulamentado por uma pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? Uma empresa, né? Uma empresa. Regimento é um conjunto de regras ou normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Nela se determina o modo de direção, funcionamento e outras exigências de uma empresa, associação ou entidade de um concurso. Ou seja, é um regimento, já está falando, um regimento, vai reger, né? Então vai reger o que? Uma organização, caso vai direcionar, ou seja, vai trazer mais detalhes, né? Detalhes sobre como organizar essa empresa, associação ou uma entidade. Não? No caso, poderia ser aqui um exemplo aqui, um edital, né? É um regimento, é um tipo de regimento. Um edital para concurso. Porque nela vai estar contido que todas as regras que compõem e estabelece o concurso, né? Resolução. Conceito de resolução é a norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse interno do Congresso Nacional, no caso do Brasil, também elaborado e finalizado no âmbito legislativo. Aqui está bem claro, né? Então o principal objetivo é o assunto principal da resolução que ela vem. Ela vem trazer o assunto de interesse ao Congresso Nacional, ou seja, a todo o Brasil. Portaria. Portaria é um documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendação de caráter geral, normas e execução de serviços, nomeações, demissões, punições ou qualquer outra determinação da sua competência. Um exemplo aqui que eu posso citar, segundo o COFEN, a portaria 74 de 10 de janeiro de 2020. Nela o que vai vir as instruções sobre relacionado a instituir grupo técnico de acompanhamento eleitoral, GETAI, das eleições de 2020, ou seja, ela vem trazer um direcionamento, né, do acompanhamento eleitoral, né. Agora, neste momento a gente vai
mudar um pouco de assunto, eu venho trazer para vocês uma maneira de como interpretar, compreender, ler, né, uma lei, uma portaria, né, algumas divisões que existem nelas, como técnica, chamado técnica legislativa, né? Então, mais para você ter um conhecimento de como você lê alguns sinais que temos nas leis, né? No qual devemos compreender como é que ela está relacionada, a questão da divisão, né, das leis. Vamos lá, técnica legislativa. Algumas regras são necessárias para a divisão de uma lei, facilitando a compreensão, veremos a seguir. Então, nas leis mais extensas, as normas podem ser divididas em blocos de artigos, denominados partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções. Veremos a seguir. As normas são dispostas em artigos que geralmente se indicam pela abreviatura ART, né, que ponto significa artigo. Podem adotar divisões em parágrafo, inciso, alíneas, como quando necessário. Isso aqui então são as subdivisões, e nelas tem relacionado, cada um deles tem um objetivo, né? CAPT. O que significa o CAPT? CAPT, ela é nada mais, nada menos do que o cabeçalho, né? Significa, no latim, significa cabeça, ou seja, nela vem contido todas as informações, né, de forma abreviada, sobre o que diz respeito ao artigo vigente. Então temos como conceito, o conceito de caput em texto jurídico significa cabeça em latim. O caput indica a parte principal de um artigo para diferenciá-la de parágrafos, incisos e alíneas. Parágrafo. O parágrafo ele é representado por um símbolo que é como fosse dois S entrelaçados, né? Dois S entrelaçados. Até se você for escrever, você pode colocar, né, 2S, e ela vai ficar o símbolo, né, do parágrafo. Então, quando um artigo possui apenas um parágrafo, este é indicado como parágrafo único. Quando possui mais de um parágrafo, este usa numeração ordinal com o símbolo, né, do parágrafo, e se lê parágrafo. Então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, nós temos uma curiosidade no parágrafo. O parágrafo, quando ele vem apenas um, né, ele não vem como parágrafo primeiro. Ele não vem como parágrafo primeiro. Ele vem escrito mesmo, parágrafo único, tá? Aí vem de lá das informações, tá. Quando, outra coisa, a numeração ordinal, né, do símbolo, ela vai até o número 9, então vai ser primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo, sétimo parágrafo, oitavo parágrafo, nono parágrafo, e aí vem o 10, parágrafo 10, já mudou. Nós não vamos estar mais falando como número ordinais, mas sim cardinais, a partir do 10.
Incisos. Os incisos, eles são que representados pelos números logaritmos romanos. Então vai ser inciso primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, tá? A linha, ela é representada pelas letras, porém em minúsculas, tá? Então vamos lá. A linha de artigos são identificadas por letras minúsculas, às vezes em itálicos. Exemplo aqui, a linha A, a linha B, a linha C e etc. Exemplo. Como podemos ler aqui? Exemplo de artigo, aí vem aqui, ó. Significa que artigo segundo, né? Se fosse o 10, né? A partir do 10, artigo segundo, parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro, inciso terceiro e a linha B. A linha B. Tá. Fácil, né? O que significa esse enfim? Ele vai o quê? Para referir trecho de normas também se usa a expressão inf, ou seja, ela vai referir a um texto anterior, ou seja, de um artigo, né, o final de um artigo, de um parágrafo, do inciso, de uma linha, né? Então ela vai referir ao final, né? Então diga lá, diz assim, para referir trecho de normas também se usa a expressão enfim ou apenas parte final. Isso ocorre porque alguns artigos, parágrafos, etc., às vezes tem normas na parte inicial e outras na parte final. Enfim, serve para indicar o trecho final, trechos final de um artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Eu vou trazer agora para vocês, no próximo slide, um esqueminha para a gente memorizar mais tudo isso que aprendemos. Então vamos lá, o esquema. O artigo, temos o que? O caput, que é o que vem do latim, que significa cabeça, né? Cabeça. O artigo vem o que? Representado pelos números 1, 2 e assim sucessivamente. Temos o que? O parágrafo, que é representado por esse símbolo, esse S entrelaçado, se refere ao artigo com uma observação, né? Ou uma seção, né? Então o parágrafo ele vai se referir ao artigo dessa maneira, uma observação, uma seção e assim por diante. Representado, o inciso, representado por número de algarismos romanos, né? 1, 2, 3, 4, assim por diante. A linha é representada por letra minúscula A, B, C, D, E e assim por diante. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e relembrado aqueles que já viram, para que foi a forma mais didática que eu pude trazer para vocês, que vocês possam ter um bom aprendizado. Boa sorte!